Fala, rapaziada, Carlos Porte, opinião tricolor, para mostrar isso é São Paulo Futebol Clube. Isso é São Paulo Futebol Clube. $40 ônibus indo para Campinas, 6 ônibus a Dragões também. Salve André, salve Negão, salve Baby, salve Coletividade Independente, salve Dragões da Real. Isso é São Paulo. Oh, São Paulo, São Paulo, São Paulo. São Paulo, você é o meu amor. Isso é ser mais que unidos pelo São Paulo. Isso é viver o São Paulo Futebol Clube, na boa e na ruim. Pois é, estamos aí começando mais uma Opinião Tricolor com o São Paulo em campo, mas a nossa missão aqui com a nação, né, Paulinho? Estamos aqui, radinho de pilha, imagem do celular acompanhando o São Paulo, por enquanto 0-0 com vitória. São Paulo desfalcado, sem 8 nomes, com uma linha de 3 zagueiros novamente, contando com o Militão dessa vez, e já a estreia do Michael Suel. Estamos aqui acompanhando, vamos debater sim o elenco do São Paulo durante o programa de hoje, mas, como vocês já acompanharam na nossa abertura, vamos falar muito de segurança, de violência, de combate à violência principalmente e, obviamente, muitos bastidores. Boa noite, Paulinho Heavy, meu irmão. Boa noite, Carlos Porte. Boa noite, Nação Tricolor. Nosso nome é trabalho, enquanto São Paulo lá, como diz Muricy, né? Enquanto São Paulo está se matando lá em campo, até o momento 0-0 contra o Vitória, nós estamos aqui no estúdio da UTV, trazendo todas as informações, impressões da semana e mais uma vez, com orgulho, fazendo chegar até vocês tudo que a gente pode falar de bastidor do São Paulo. Só para posicionar a rapaziada, agora são o São Paulo, né? Veio com Renan, Militão, Maicon e Lucão, Bruno Cícero, Jusilei e Júnior Tavares, Marcinho Prato e Michael Suel. Em cima dessa rapaziada que está jogando, nós temos convidados especiais para comentar do time do São Paulo, do elenco, comissão técnica, Rogério Ceni, diretoria e, óbvio, segurança da nossa cidade, segurança que a gente tem muita honra de contar com profissionais que dedicam a sua vida diária para proteger as nossas famílias, para proteger os valores da sociedade paulista e paulistana. E com muito orgulho estamos recebendo hoje aqui os doutores César Saad e Ale Dias do DEIC. Boa noite, meus parceiros, obrigado. Bem-vindos à Opinião. Ale, boa noite, querido. Boa noite, Carlos. Boa noite, Paulinho. Junto com o César aí, estamos à disposição. Maravilha, Cezão. Boa noite, meu querido. Eu sei que você está tenso, que você queria estar no Morumbi, que a gente está a 2 quadras do estádio. Mas vamos ter a oportunidade de conversar durante, acho que uma meia hora. Para quem não sabe, toda
corrente positiva pro seu velho, que tá aqui se recuperando, vai ficar beleza. Cezão, boa noite. Boa noite, Nação Tricolor. Queria dizer que é uma honra eu ter sido convidado para participar desse programa ao lado do meu amigo. A gente trabalha junto, somos amigos são paulinos, doutor Alexandre. Uma honra, de verdade, agradeço o convite de ter participado aqui do programa junto com vocês. A honra é nossa, meu irmão, é isso daí. Cara de bastidor, um cara leal, briguento com as coisas do São Paulo, um cara que se dedica ao São Paulo Futebol Clube, aliás, os dois, né? Então a gente tem uma honra danada de ter os dois expoentes aqui, que fazem muita coisa pelo São Paulo, também na vida real, levando o sentimento de São Paulinidade também nos seus trabalhos e aquela filosofia muito legal de pessoas capazes que honram a camisa tricolor. Maravilha, Paulinho. A gente já faz a imersão no time, em tudo que envolve o nosso bastidor 2017. Mas vamos começar falando um pouquinho do que nós vimos aí no início do programa. 47 ônibus foram para Campinas e não puderam assistir o jogo de São Paulo. Uma situação absolutamente constrangedora, uma situação que a instituição São Paulo tomou partido em nota oficial, até colocando como uma certa dose de autoritarismo o que aconteceu lá em Campinas. Agora, sempre tudo existem os dois lados, e o que nós estávamos conversando aqui nos bastidores antes de começar a opinião de hoje era justamente, Dr. César, Dr. Alê, da necessidade do entendimento entre todas as partes integrantes da festa da arquibancada, que são Ministério Público, Polícia Militar e torcidas organizadas principalmente, que hoje ainda contemplam milhares de associados, que existe uma força de mobilização muito grande por todos os cantos do Brasil, através das sedes e das subsedes, que existem na figura dessas lideranças uma responsabilidade inerente muito grande na esfera civil, na esfera criminal, e o que a gente está assistindo hoje é o futebol cerceado na sua festa em São Paulo, desde 1995, já são 22 anos. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que a violência cessou dentro do estádio, que as famílias voltaram para o estádio. Hoje, o perfil do jogo de futebol tem muito mais mulher, tem muito mais criança, tem muito mais idoso, é fato. Agora, estamos falando de um estádio maior particular das Américas ainda, e para sempre. E não só no contexto do Morumbi, mas no contexto do futebol paulista, no contexto do futebol brasileiro, que tem avanços em relação ao futebol paulista na volta da festa, a gente imagina esse universo compartilhado, como foi na despedida do Rogério Ceni, em que aquelas dezenas de milhares de pessoas que estavam no Morumbi estavam encantadas em ver os bimundiais, os trimundiais em campo, mas estavam absolutamente fascinados com o que estava acontecendo na arquibancada, com as bandeiras, com os sinalizadores, com os luminosos, com a essência do futebol e samba que estava prevalecendo naquele momento e que fez tanta parte da história do Morumbi nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, até os fatídicos episódios. Paramos num ponto em que precisava cessar a violência. A violência ela não cessou, ela migrou de dentro do estádio para fora do estádio. O que a gente sempre pede? E aí a gente já manda um salve aqui pro Negão, pro Baby, pro Magrão, pro André Azevedo da Dragões, é que vocês, lideranças, tenham a consciência do que vocês representam enquanto poder, e levem o sentido da responsabilidade da festa. Porque a festa em si, ela é fantástica, mas existe todo um contexto social envolvido nisso, e as autoridades, Ministério Público, Polícia Militar, só vão deixar de poder tomar medidas até exageradas quando tiverem a plena consciência de que podem contar com os líderes e com as torcidas organizadas em ações de parceria. Não é isso, doutor César? Eu acho que o caminho é mais ou menos por aí, né? Exato. Sem dúvida, a festa na arquibancada que as torcidas organizadas fazem em apoio ao time, e como você bem disse, como foi a despedida do Rogério Ceni, o público
todo dentro do estádio, a própria televisão mostrando as faixas, bandeiras, enfim, toda aquela festa é muito bonito de ver. E isso é o que empurra o time, que motiva o jogador. E eu acho que a gente está num momento que realmente que as torcidas, as lideranças de torcida se juntaram para conversar, junto com o poder público, com a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Ministério Público. E o caminho é esse, não tem outro jeito. O caminho é esse, é sentar, fazer um acordo. Todo mundo está no mesmo sentido, no mesmo caminho, com as mesmas ideias. Tem tudo para dar certo e é isso que a gente espera e torce para acontecer. Maravilha. Sabe, Paulinho, que há alguns anos atrás, acho que 3 anos atrás, um projeto de lei na Assembleia precisava passar para que você tivesse o restabelecimento da festa, né? E aí teve um episódio, que foi até uma briga aqui na Zona Norte de São Paulo, no Corinthians e Palmeiras, que morreu. É um torcedor palmeirense e estaca zero, não se falou mais no assunto. A responsabilização criminal eu acho fundamental, e aí a gente já entra num aspecto muito complexo, que é o trabalho árduo que os nossos companheiros da polícia fazem e a justiça coloca na rua. E aí eu estou falando em opinião pessoal, como eu acho que no íntimo desses grandes guerreiros da segurança pública deve doer algumas situações de solucionar o crime, de voltar para a família em segurança e de repente ver que condições absolutamente surreais levam os criminosos de volta para a rua. E no futebol não pode ser diferente. Um torcedor, quando briga, ele coloca em risco, não só aquele que ele está brigando, mas ele está numa praça desportiva. A situação do pânico, como já aconteceu em vários estádios através do mundo, é muito sério. Só que como a gente vai estar falando de responsabilização no Brasil, se a nossa justiça coloca homicida na rua, se a nossa justiça faz o menor de idade matar e com 18 anos ele não tem nenhum processo para responder. Ou seja, pessoas abnegadas que nem os nossos amigos convidados aqui fazem o serviço, tiram esse mau elemento do convívio, mas a justiça solta, quer dizer, não adianta nada. Nós temos assim que perceber, inclusive, né, Porte, que é uma falência total do Estado, né? Que apesar de tudo restringe uma torcida única dentro do estádio, que é uma coisa paliativa, vamos dizer assim. Eu já visto que não acontece quase mais nada de problemas dentro dos estádios, mas sim fora deles, né? Então, quer dizer, é uma faca de dois legumes, vamos dizer assim, porque ao mesmo tempo que a gente perde o lado da festa, perde o lado da coisa que foi inusitado, inclusive, quem esteve lá no dia da festa do Rogério, percebeu muitas pessoas mais novas que nunca tinham visto um negócio tão grandioso quanto isso, como quem já era mais das antigas, assim como eu, como você, né? Cansou de ver na década de 70, na década de 80. Para quem não sabe, Paulinho Heavy, fundador da primeira torcida heavy metal do Brasil, a Metal Tricolor. Monstro. Isso aí. Então, quer dizer, quem conviveu, quem viu aquela festa, seja contra Palmeiras, contra Corinthians, contra o Santos, contra qualquer time do Brasil onde havia divisão de torcida e via como era a festa, onde até inclusive não aconteciam tantas brigas como hoje acontece, não vai ver mais, infelizmente, exatamente por esse problema maior, que é o Estado reconhecendo que não é capaz de dar segurança para o torcedor, para que haja essa intercomunicação de torcidas no mesmo local. Impressionante. Ao passo que fora do estádio, onde são marcados com o advento de internet, marcado brigas em metrô, briga em não sei aonde, quer dizer, separa no estádio. O problema fica restrito a locais onde o poder público simplesmente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, é uma falência total do Estado, apesar da boa vontade das pessoas. Sempre existirão os bons. Exatamente. Em todos os segmentos. Na polícia nós temos exemplos aqui hoje, no Ministério Público eu tenho certeza que também, nas torcidas também.
E às vezes a maioria dos maus faz a coisa generalizar para o universo como um todo, que é um outro erro legal, a generalização, né? Você precisa individualizar a conduta dos agentes para que você tenha realmente uma punição severa, mas em cima daquele que praticou o ato infracional ou algo mais sério, e não em cima de uma entidade que não tem vida própria. Essa que é a questão. Mas como o César disse, né, César, acho que é esforço de todo mundo. E aí a gente torce aí por dias melhores também na arquibancada. E vamos falar de São Paulo? Recado dado aí. A gente ficou prometido, porque afinal de contas, você tem um universo de 2.500, quase 3.000 pessoas ver o seu time jogar e não poder. A gente tinha que deixar uma mensagem aqui para a coletividade São Paulina. São Paulo que já está no intervalo ou não? Está nos 35, 40 minutos de jogo. Tá 0-0, tem gente secando lá na nossa produção, tem gente torcendo também, mas estamos por hora no meio da tabela, 5ª rodada de Campeonato Brasileiro, e eu vou perguntar e vou passar a bola para os nossos amigos aqui. Ale, o que esperar do São Paulo 2017? Carlos, a esperança da torcida nasceu com o Rogério. Se era o momento ou não dele assumir o time, eu acho que isso não vem ao caso agora. Se ele devia estudar mais. Eu entendo que ele assumiu e nós temos que apoiar. Tem 1 ano pela frente. Ele tem um contrato de 2 anos, mas eu acho que tem que dar tempo ao tempo. Não é com 4 meses. Ou, como eu já vi torcedores aí nas redes sociais querendo compará-lo com o técnico de time adversário. A estrutura do outro time, dos outros times são diferentes da nossa, os nossos problemas políticos, os nossos problemas internos, isso somente o Rogério é quem pode suportar isso. Então acho que tem que dar o tempo para que ele trabalhe e a cobrança tem que vir, né? Ele não tem que deixar de ser cobrado por ninguém, ele tem que ser cobrado. Mas até o que ele representa para a torcida tricolor, existe as críticas que sempre tiveram quando ele era goleiro mesmo, que nós ouvíamos quando ele assumiu a titularidade, enquanto ele não saísse do gol, nós não ganharíamos nada. E isso foi que ele quase saiu do time, fez com que ele quase saísse do time, ao mesmo tempo que ele provou dentro de campo, e isso é notório que no Mundial de 2005 ele deu... É o único goleiro no mundo que tem um gol pela FIFA. Tem tanta gente que gosta de falar da FIFA, né? É verdade. Então, mas é o único goleiro... No site da FIFA. É o que eu brinco com esses torcedores. Eu digo assim, eu não ando com a certidão de nascimento da minha filha para mostrar que eu sou o pai dela. Né? A gente não precisa ficar provando. Quem sabe quem é o pai não precisa provar. Então, eu acho que ele está passando por esse momento, eu comparo esse momento atual do Rogério com aquele momento de 2001, 2002, em que ele era muito questionado pela torcida, que ele sofria muitas críticas, dizendo que enquanto ele não saísse do gols, a gente não ganharia nada. E ganhamos tudo com ele. Eu acredito que ele ainda vai dar frutos. Cobrança tem que existir, sempre. Porém, no meu modo de ver, o São Paulo está jogando melhor do que os anos anteriores, com treinadores já consagrados, campeão de Libertadores. Ele não tem essa experiência como treinador, mas ele tem 25 anos de vivência dentro do São Paulo, que não precisa provar nada para ninguém. E tem que ter o apoio da torcida, sempre. Quem questiona, para mim, não é São Paulino. É um monstro. Cezão, o Rogério Ceni no embalo. Vamos contextualizar. Queria saber de você a tua expectativa para o São Paulo nesse ano também. E, ao mesmo tempo, a gente até estava comentando aqui antes, né, Paulo? A gente obrigatoriamente vai fazer uma pergunta para todos os convidados aqui da Opinião. Então, você vai responder e o Ale vai responder na sequência. O que é o São Paulo para você? Manda de 2017... E aí depois conta pra gente o que é o São Paulo na sua vida, o que é ser São Paulo. Só complementando o que o Ale falou, porque sem dúvida o trabalho que tem que ser, o apoio da torcida tem que ser dado pro Rogério, sem dúvida nenhuma, tem que cobrar, como
ele falou. Só que é um trabalho a médio e longo prazo. Não tem... É isso aí, ele tem 25 anos como jogador e 4 meses como treinador, 5 meses como treinador. Então, é um trabalho a médio e longo prazo e é isso. A gente quer o imediatismo de cobrar resultado, de cobrar títulos, e ele está jogando com o time dele contra treinadores que têm 25 anos como treinador e ele tem 4, 5 meses. E já mostrou alguns ótimos resultados, outros nem tanto, mas que faz parte de um trabalho que está sendo implantado por ele. E... Só para dar um breve parênteses, a questão dos 4, 5 meses é tão fundamental que, meu amigo, se você pegar todos os grandes técnicos do mundo que passam por certificação UEFA, caso do Zidane hoje, do Guardiola recente, Mourinho, enfim, Klopp, todos eles que se certificaram, que estudaram, que tiveram algumas carreiras brilhantes. O Guardiola foi nosso adversário de final de Mundial. Mas, meu amigo, ninguém em 4 meses resolve nada. Ainda mais no São Paulo de hoje. Até os caras com toda a bagagem. Então, por mais que, mas insistiu em 3 volantes, insistiu em A ou B, como o Paulinho diz sempre, olha os ovos que o São Paulo tem para fazer omelete. Olha a questão limitadíssima de plantel, em termos de você ter, por exemplo, 2 jogadores para cada posição. Tem jogador que, se você perder, ou é improvisação, ou você sacrificar posições, ou é você queimar etapas, como administrativamente nós fizemos. Eu vou só ler uma frase do Rogério aqui, César. Acredito que pelo investimento que é feito em Cotia, não podemos deixar de aproveitar os jogadores. Acompanhei treino de todas as categorias, até o sub-20. Vi jogos. Temos profissionais altamente qualificados. Será dada oportunidade aos jogadores. Rogério Ceni, no primeiro mês de trabalho. Onde está o David Neres? Onde está o Luiz Araújo? Onde foram parar os zagueiros campeões da base? Banguelê, Johansson. Onde foi parar o Shailon? O Lucas Fernandes teve problemas físicos, ok. Então, assim, a gente quer apoiar, mas a gente quer apoiar o merecimento que o Rogério precisa ter reconhecido da administração. Porque até que ponto, até agora, a administração do São Paulo honrou os 25 anos do Rogério Ceni? Desmanchando o time no meio da temporada? Dele, os resultados ruins que o time tem. Até agora eu só vi isso daí, cara. Na boa. Então, 3 eliminações, o Rogério ainda não está pronto. Mas não temos desmanches, temos reposições. Ok, mas quem se lembra do discurso do começo do ano? Qual era a vibe? Vamos usar a molecada e vamos fazer marcação alta. Vamos fazer o time correr muito. E não tivemos nada disso, porque não foi propiciado condições administrativas para isso. O São Paulo trouxe sim bons jogadores. Ninguém vai dizer que erramos com Jusilei, com Prato, com o Maxwell agora, que tomara que dê certo. Com a permanência do Michael, com o Cueva no ano passado. Ok. Só que precisa ter o equilíbrio. Não adianta para cada acerto você ter uma média de 5, 6 erros de contratações. E é isso que cerceou o trabalho não só do Rogério, mas de todo o técnico que passou nesse período nos últimos anos. E agora a gente tem um ídolo. E preservar a imagem desse ídolo é fundamental. Sabe o que eu lembrei agora? De uma frase do Rogério Ceni, enquanto jogador, que ele falava assim: eu sei da necessidade da diretoria vender jogadores, mas eles não entenderam ainda a necessidade que eu tenho de ser campeão novamente. Lembra disso? Monstro, é verdade. Então, calcado nessas coisas, porque na boa, a gente aqui do Opinião Tricolor, a gente não esquece desses detalhes e não refuga nossos ídolos por resultados alheios à vontade dele. Então, que fique bem claro. Para vocês terem uma ideia, até bastidor, não vou citar fonte,
Rogério não sabia que o Luiz Araújo havia sido vendido. Foi contado para ele depois de fechado o negócio. Ninguém foi lá e disse, vamos vender. Venderam, ponto. Então, se o cara já não tem um time montado, um time coeso, com problemas seríssimos de condicionamento físico, que a gente já sabe, jogadores que até são capazes de dar desculpas para que ele não sirva ao São Paulo, exatamente para que essa desculpa não venha à tona. Problemas de prancheta, problemas de nego que foi ali e deu um migué dizendo que estava machucado, problemas de alcoolismo. Até o departamento médico spray, com anos e anos de janela, Mas será que pelo foi amor de spray Deus. mesmo? Não foi, acho que spray. Em todo caso... Sendo ou não sendo, primário, né, Paulo? Mas Denota então, uma falta de ambiente, aí eu te uma falo, falta de boleiro eu quero até comandando. colocar os dois na roda, assim, sem maiores, só para eles darem opinião. Será que um macaco velho, que nem o Dr. Sanches que inclusive eu fiquei muito sacaneado de saber como pode uma pessoa tão rodada cometer um erro tão grotesco? Será que foi um erro grotesco mesmo, galera? Vamos botar a cabeça para pensar. Será que foi problema mesmo de contusão, que o jogador não foi relacionado? Ou alguém, como o Dr. Sanches e equipe, segurou essa bucha para a bucha não ficar maior? Eu lanço essa pergunta para vocês. Então, criticar o Rogério é o ponto mais comum, é o chavão comum do futebol de se colocar nas costas do técnico. Erros administrativos, erros primários de fisioterapia, de condicionamento físico, Fisiologia, análise de desempenho. jogador, análise de desempenho. Comissão de jogador que vem de fora, porque a base subindo não recebem comissão. Vocês percebem uma coisa? Por que o Rogério às vezes segura certa... Eu já cansei de falar isso aqui, hein, galera. Estou repetindo, não tenho procuração nenhuma do Rogério. Eu só estou fazendo um interface, apertando uma tecla SAP aqui, para vocês começarem a pensar um pouquinho do que acontece hoje no bastidor do São Paulo. Não se trata pura e simplesmente de um time que vá a campo e treina mal ou joga mal. Nós temos sérios problemas de bastidor que afetam o desempenho do São Paulo Futebol Clube. Eu gostaria de saber a opinião dos nossos convidados de hoje a respeito de tudo isso que está acontecendo de um São Paulo que nós aprendemos a conhecer, que até então a gente não sabia que era... Quer dizer, não sabia não, virou assim, nunca foi. Vamos até, então, já fazer um mix aqui. Rogério é ponto pacífico para todos nós, né? Aquela que a gente ia lançar para vocês sobre o que é ser São Paulo. Vamos aproveitar e dar uma mixada. O que é ser São Paulo diante do São Paulo que está acontecendo, diante do São Paulo que está ocorrendo nos gramados, que não é o São Paulo que a gente se acostumou a ver e que as novas gerações não conhecem o tamanho da grandeza. Vamos nesse caminho, então? A gente primeiro manda o que é ser São Paulo e depois o que o Paulinho explanou muito bem. Todos esses problemas aí em diversos segmentos, e aí a gente passa a analisar um a um, né, Paulo? Opa. Diretoria, comissão técnica, elenco, porque queimar 25 anos de história a gente não vai permitir, não. Para isso já basta a mídia antes. Ale, o que é ser São Paulo, meu irmão? Bom, cara, São Paulo eu digo que eu sou São Paulino antes de ser brasileiro. Eu podia nascer em qualquer lugar do mundo, mas eu ia ser São Paulino onde quer que eu nascesse. Quanto à questão do time, eu fico imaginando hoje o São Paulo com aquela mentalidade do Pimenta, ou aquela mentalidade da década de 80. E fico imaginando um ataque com David Neres, Luiz Araújo e Prato. O que vale mais? A gente ter um ataque desse, perder dinheiro e conquistar título, trazer torcida, agregar torcida, que com uma molecada hoje de 10 anos de idade, na escola, o que acontece com essa molecada campeã? Isso cresce, a torcida cresce, e o São Paulo ganha, a marca ganha. Eu acho que dinheiro não é tudo. A gente tem exemplo recente de rivais nossos que seguraram os seus ídolos, aí sua molecada, como o Neymar, o Gabriel Jesus, foram campeões e foram muito bem vendidos.
O Neymar tem aquela questão, se foi bom ou mal, o valor, isso não importa. Ele foi campeão da Libertadores. Eu preferi um Davi Neres campeão da Libertadores e o São Paulo perdendo dinheiro do que esses 15 milhões de euros que a gente não sabe nem para onde vai, né? Posso dar um parênteses rápido aqui na sua palavra, do André Plihal. Ele mandou no Twitter nessa semana. São Paulo deixa claro que base forte no Brasil não é para ganhar... São Paulo deixa claro que base forte no Brasil é para ganhar dinheiro, só, não para ganhar campeonato. Aí na sequência, São Paulo eliminado, entre aspas, também do Brasileiro. Ou seja, as vendas da base, o Plihal estava colocando que tiraram o São Paulo do credenciamento ao título na temporada. E vai muito de acordo com o que você está dizendo. Exato. A gente pensa no ataque, mas existem... O Lucas Fernandes está sem jogar, ele não tem mais espaço no time. Enfim, a gente podia estar com um time muito forte. Questão financeira não compete a nós, torcedores. E chapa pura, né? Um time Exatamente. forte e chapa pura. Exatamente. Né? Campeão da América ano passado, da Copa do Brasil e tudo mais, que nós não vimos quase jogar, é uma judiação isso, né? A internet é uma coisa que atrapalha um pouco essa interface. Você citou fantasticamente os anos 80, Miller, Silas e Sidney. 2 atacantes, um meia, que fazia a interface o quê? Os jovens com os caras de peso contratados. Careca, Pita, a base mantida de Oscar e Dario, o Falcão. Só que assim, não foi imediato também. Eles subiram 84 para estourar 85. Não existia um fator chamado rede social para ficar, puta, esse moleque não dá com 5, 6 jogos. Sim, é verdade, é verdade. Então, a gente valorizar o que nos custa praticamente 30 milhões ao ano, que é Cotia, e que é fantástico, que é uma coisa de grandes clubes do mundo, não tem que ser filosofia, só filosofia, tem que ser obrigação. Toda a temporada a gente tem uns 3, 4 jovens da nossa filosofia forjada no São Paulo, não só tecnicamente, mas taticamente também por esquema de jogo. Como que faz o Barcelona até hoje? O Barcelona ele tem uma filosofia de trabalho até em escola de técnicos. E aí a molecada da base do Barcelona já joga igual ao time profissional. E só vai... A roda gigante vai ali, o tempo do jogador ter ascensão, o ápice, o declínio, e vai vir um jovem da categoria de base e vai fazer a função dele no futuro. E o São Paulo tem tudo para isso. Tem os mundiais que o Barcelona tem estrutura, tem um estádio fantástico, tem tradição e não tem gestão. Então, né, Cezão? Complica por isso. É isso. Na verdade, respondendo a sua primeira pergunta, o que é o São Paulo para mim, outro dia eu estava com meu filho no estádio e ele estava sentado em cima do símbolo do São Paulo e eu, sem ele ver, eu tirei uma foto. E eu postei na minha rede social, uma foto, 2 paixões. Incrível. São Paulo é minha paixão. Na verdade, São Paulo era a minha maior paixão até o nascimento do Thor. E são as minhas 2 paixões. E meu filho tem 4 anos. O Ale sabe, a filha dele também tem a mesma idade e os 2 são São Paulinos, assim, fanáticos já. É camisa, sabe os jogadores. Hoje eu falei com ele, ele falou, papai, vai ser 2-1 São Paulo hoje. E só que assim, eu acho que como vocês estavam falando agora, que as categorias de base, né? O Centro de Formação de Atletas de Cotia deveria ser uma fábrica de talentos, né, de campeões, e na verdade está sendo de dinheiro. Então eu acho que tem um conflito de interesses entre o trabalho que o Rogério quer fazer e o que a diretoria... Perfeito, perfeito. Tem um conflito de interesses. O Rogério trabalha e ele usa essa frase que ele falou há anos atrás como atleta, ele usa isso hoje como filosofia de trabalho, ele quer ser campeão. Sem dúvida. E a diretoria quer fazer dinheiro, quer pagar o que está devendo. 30 milhões em 6 meses, né? Que já estamos lá num déficit de 30 milhões, que agora é obrigado a vender de novo o jogador, né? Que pelo menos era só o Neres que ia ser vendido, né? A gente começou o ano
Olhar Crônico Esportivo, Época Esporte Clube, dizendo São Paulo terá um déficit, uma projeção de déficit de 68 milhões se não vender atletas. Isso antes da saída do Neres. Aí saiu o Neres e o São Paulo adiantou a negociação do Lianco também. Outro nome. E aí veio o Prato. Então, quer dizer, não era só uma distorção de mais um ano de dívida aumentada para o São Paulo, porque muita coisa errada aconteceu nesse ano de cenário eleitoral, de discurso. A dívida do São Paulo diminuiu, repito, os mesmos veículos de imprensa, não somos nós, fizeram análises. O São Paulo teve que reconhecer que a dívida aumentou, que o passivo chegou a estratosféricos 283 milhões. Uhum. Então isso, obviamente, que não condiz com um discurso de início de temporada de dizer, olha, nós vamos usar forte a base e a dívida diminuiu. Para o vilão, seu Rogério? Então, essas coisas que são incondizentes, e aí até na esteira, César, que eu queria te pedir para que você comentasse o que você espera do São Paulo nesse ano, para a gente seguir nesse debate de filosofia do São Paulo, porque a gente sempre pensava grande, galera. Esses dias eu estava num debate no Twitter, aí o torcedor me disse assim, mas o São Paulo não tem tradição de grande jogador. Olha como... Não, de contratar grande jogador. Olha como essa... Sabe tudo, né, cara? Olha como as novas gerações ficaram mal acostumadas, que só viram o juvenalismo. E mesmo assim, o Juvenal teve algumas raras passagens de pensar em grandes nomes. Realmente, com ele, o esquema era mais elencos homogêneos, naquela filosofia de você ter uma base solidificada, uma defesa forte. O trabalho do Muricy, que culminou com os 3 brasileiros, sem grandes estrelas. O lance do soberano. A camisa joga sozinha, quem tiver lá ganha título e tá tudo certo. Mas antes o Marcelo, com o Trimundial, ele pensou, quando trouxe o Ricardinho, por exemplo, e o Ricardinho não deu certo por N razões, craque de bola, e aí quiseram colocar Ricardinheirinho, cara, boicotaram o cara, velho. O cara tinha muito futebol ali. Pensou no Amoroso como carta na manga em 2005, e eu fiz um breve levantamento histórico aqui, obviamente que a gente nunca vai lembrar todos de cabeça, mas desde Leônidas... O bonde. Antes do Leônidas, o Friedenreich, nos primeiros anos de São Paulo, Sastre, o Zizinho. O advento do Morumbi com o Gerson, depois o Pedro Rocha, o Forlan, depois o Dario, anos 80. Careca. Você pensa em Careca, em Raí. O Raí veio 87, contratado pelo Aidar. O Pita. O Falcão, que foi banco de Cilinho, sabe? E aí o Gilmar no gol é o Gilmar Rinaldi. E aí você vem para os anos 90 e aí a saga continua. Só que o São Paulo teve que parar para a questão da reforma do Morumbi. E ainda assim, Leonardo. Tivemos o Léo, tivemos caras, o Cerezo veio disputando antes a final da Champions. Na Sampdoria. E meses depois foi campeão em cima de quem ele perdeu a Champions. Olha que história fantástica. E o próprio Zete, que estava com a perna... O Zete. Encostado no Palmeiras. Sim. E eu estava até pensando em deixar o futebol. Largar o futebol. E foi contratado pelo São Paulo. Sim. Eu vou te falar mais um, que essa semana, inclusive semana passada, né, Porte? A gente ficou sabendo de uma... Já sabia da história, mas não sabia dessa história. O próprio Luizão. Luizão chegou no CCT, para vocês saberem, falando assim, eu quero só jogar... como é que fala? Eu quero jogar Society. E eu preciso do meu joelho bom para jogar Society, você me arruma? Pô, aposentei, quero estar com os meus amigos. Eu quero jogar Society com meus amigos de sábado, só. Aí tinha um tal de Refis Referência Mundial. Aí tinha um Refis lá que fez um pit stop no joelho do cara. E o cara, mas espera aí, eu tô jogando, eu tô bom, eu tô bem.
Então joga aqui com a gente, vem jogar aqui no São Paulo. Fundamental em 2005. Olha como é que era. Ou seja, um jogador E o choro de gratidão, olha como a gente era excelência em tudo. Preparação. Para falar dos poucos exemplos do Juvenal, tivemos o Dagoberto, que apesar de toda a polêmica, foi uma contratação puxada, brigada com o Atlético Paranaense, pesada. Que deixou marcas até hoje. Sim. Que deixa marcas até hoje. No final da trajetória, a contratação do Ganso. Sim. E de início aí da volta do Aidar, a repatriação do Kaká. Deixa eu só fazer um ponto aqui, galera. Nós estamos no intervalo. O São Paulo jogou, já pranchou aos 30 do primeiro tempo. Jogo medíocre, nós estamos em casa, muito fraco tecnicamente. Vamos pro intervalo e vamos ver o que acontece aí na volta do São Paulo, porque o negócio tá feio aqui e nós precisamos desses 3 pontos em casa. Segue, por favor, velho. Não, então, e aí para falar que o São Paulino não pode ter esse sentimento, não, o São Paulo não traz grande jogador, pelo amor de Deus. O São Paulo precisa recuperar a essência de pensar alto, porque quando nós ganhamos 3 brasileiros, já com o Juvenal, nós caímos em 5 Libertadores consecutivas. Sabe o que faltou nas 5? Salvo 2006, que ainda era um embalo de 2005, mas 2007, 2008, 2009, 2010, faltou o diferente. O São Paulo tinha elencos coesos, mas não tinha o cara que chamava a responsa na linha. Só tinha no gol. Faltava o meia. A gente jogou 4 Libertadores sem um grande meia. Aquele ano que nós fomos eliminados pelo Fluminense. Sim. Tinha o Adriano. Sim. Que a gente esqueceu de mencionar aqui. Sim. Nós recuperamos o Adriano do futebol, mais um trabalho gigante do Refis, mais um bom exemplo. Porque do lado de lá, para a organização do jogo, os caras tinham tanto o Diego Souza quanto o Thiago Neves. Sim. O Grêmio com o Diego Souza, o Cruzeiro com Wagner, o Inter com o D'Alessandro e o São Paulo improvisando assim camisa 10. Exato. E não é o fato do camisa 10 em si, mas do cara da responsa. Quem que era o cara da responsa nos 3 brasileiros do São Paulo que você fala? Era o Rogério Ceni. Grandes zagueiros, um meio coeso, um ataque brilhante no termo de futebol total, a briga do Leandro Guerreiro. Aquele clássico. Mas faltava o craque. O 10. O cara que fosse no ataque, fosse na meia ataque. Por quê? Já como bem disse o Paulinho, já começava a imperar a mentalidade soberana. Aqui é o São Paulo. Nós ganhamos sem precisar contratar nada. Aqui a gente tem isso aqui, vocês querem isso. Aí o rival ia, contratava um Thiago Neves, por exemplo, nos eliminava da Libertadores. Contratava um Wagner, por exemplo, nos eliminava da Libertadores. Um Diego Souza, idem. Então, qual foi o nosso diferencial em 2005? A gente tinha um elenco, mas faltava uma cereja. Daqui a pouco vem Amoroso. E só complementando o que você falou agora, Porte, a questão do soberano, da camisa jogar sozinha, não só o time, não só o Refis, mas o próprio centro de treinamento que o São Paulo tinha como referência. Foi um dos primeiros a ter o centro de treinamento, CT do São Paulo, e aí você viaja ao Brasil e você vê hoje que tem clubes que tem um CT 1000 vezes melhor que o nosso. Sim. Que tem um departamento médico, uma estrutura de fisiologia do esporte. Sim. Muito mais avançada que o São Paulo. Mas tudo por conta dessa filosofia. Nós inventamos, eles nós passaram, implementamos e não vamos evoluir. A estagnação soberana. Exato. Dormimos na soberba, né? Exato. Gente, a gente vai fazer um breve intervalo. Vamos voltar em 3 minutinhos, produção. Que o nosso querido César, antes de você ir, que você vai ver teu velho, e a gente tá aqui também nas orações por ele. Ele tá legal. Deixa um recado pra nação tricolor. Obrigado por você ter vindo aqui, meu irmão. E desculpa olha, o papo do São Paulo vai longe, a gente te segurou 15 minutos a mais aqui. Mas Nada. Você já é da família, e o Cezão e o Alê, todos são resistência tricolor e estarão sempre conosco aqui. Eu queria mais uma vez
agradecer vocês aí, Paulinho, Porte, o Ale por estar aqui comigo. E falar de novo o que eu falei no começo do programa. É uma honra eu ter vindo aqui, de verdade, muito legal. E ele contou pra gente que mora do lado do estúdio, meu amigo. Ele veio a pé, ferrou. Já é de casa agora, e meu velho. aproveitando que a gente tá falando do meu pai, só um segundo contar uma história muito rápida aqui. Meu pai, ele é geólogo, então ele viaja para alguns lugares inusitados. E eu lembro uma vez, eu era moleque, meu pai foi fazer um trabalho na Antártida. Nossa, que lindo. E no dia do meu pai viajar, então eles pegaram um voo para o Chile, do Chile desceram para a Terra do Fogo e de lá iriam com a marinha, enfim, fazer para conseguir chegar na Antártida. E no dia do meu pai embarcar, ele falou para mim, me dá uma bandeira do São Paulo. Uau. Nossa, que lindo. E tem uma foto do meu pai na Antártida junto com o meu padrinho, com a bandeira do São Paulo. No gelo, assim, e a bandeira do São Paulo. No próximo você vai trazer pra gente. Vou trazer essa foto. Tá bom? Tá fechado. Combinado, meu irmão. Obrigado. Vamos pro intervalo, produção? A gente já volta já. Velho, a gente vai batendo.
Batendo, como sempre, muitos bastidores do São Paulo. Falamos no primeiro bloco da questão da segurança, da necessidade de você ter realmente mais do que um acordão, mas uma necessidade cívica, né, Paulo? De todas as principais engrenagens da festa do futebol, torcidas organizadas, Ministério Público, a Polícia Militar, a Prefeitura de São Paulo, a Polícia Civil, todo mundo que faz a segurança de São Paulo acontecer, ter um diálogo, ter um bom relacionamento para que a gente possa mesclar e separar os bons dos maus, com lei severa e ao mesmo tempo com a festa garantida. Quem sabe um dia, ainda hoje utopia, mas quem sabe um dia a gente chega lá. E para isso a gente está com o gigante Dr. Ali Dias aqui hoje, Resistência Tricolor, um grande São Paulino, um parceiro que nada é por acaso nessa vida e é nosso companheiro hoje de bom combate. Obrigado, Ale. Você está conosco, estamos falando aqui do São Paulo. Vamos destrinchar agora aí esse ano de 2017 e os caminhos que o São Paulo tem pela frente. Obrigado a vocês aí mais uma vez, o Carlos e o Paulinho, pela oportunidade. Falar do São Paulo sempre é bom, sempre é gostoso, é prazeroso, né? E estou à disposição aí. Obrigado pelo convite. Para quem está nos vendo no YouTube, o São Paulo está jogando, mas a gente está aqui. E aí, o que você estava contando no intervalo, Paulinho? Nossa senhora, aqui o São Paulo está jogando mal para Dedéu, está muito ruim. Infelizmente, o time já pranchou. Eu tô olhando direto aqui, não é má vontade, não. É que eu tô preocupado realmente de a gente não perder esses 3 pontos fora de casa. E ao mesmo tempo, para quem está assistindo o programa, a gente poder dar a informação do que está acontecendo no jogo. Então, causa espanto, causa muita preocupação o jeito que o São Paulo está jogando hoje lá no Morumbi. Não faz uma grande partida, apesar de ser em casa. A torcida, infelizmente, o horário é muito ruim. A gente anda sendo muito, entre aspas, privilegiado por esses horários bizonhos que a CBF tem colocado para a gente. Mudança, né, de jogos, horários alternativos. Então, causa preocupação o esquema que o São Paulo está jogando. O Vitória está crescendo em cima do jogo, está dificultando para a gente fazer esses 3 pontos em casa. O Neilton já está jogando contra o São Paulo? Então, o Neilton acabou de sair, agora entrou o Paulinho no lugar dele e o São Paulo não promoveu alterações aqui até o momento, pelo que eu estou entendendo. Fez uma linha de 3 zagueiros com Militão, Michael e Lucão. A se destacar aí 2 da base, né? Uhum. O Bruno novamente do lado direito, o Júnior Tavares do lado esquerdo. É o Jusilei, esse sim, acerto, parabéns. Jusilei pela sua dedicação ao São Paulo. Parabéns aí, diretoria, no acerto de trazer o cara. O Cícero... Só para ilustrar, a mudança tática no São Paulo é o seguinte, o Militão vai de volante, o Cícero avança e o Tomás vai para ponta. Só para ver se a gente consegue furar esse bloqueio desse tal futebol moderno que inventaram, essa porcaria de jogo. Ok. Né? A gente tem a linha de frente que começou o jogo, né, com o Marcinho, Prato e o Maxwell, acho que já fez a estreia dele. Deixa eu acompanhar aqui se alguém saiu nessa linha de frente, que você falou do Tomás, né? Então o Tomás entrou no lugar de alguém. A gente já confere já. Saiu o Michael Swell, entrou o Tomás ainda no primeiro tempo. Cara. Tá. Então, eu imaginava... Não, desculpa, já no segundo tempo, na troca no próprio vestiário, saiu o Michael Swell, entrou o Tomás, tá? Eu imaginava que seria até prematuro uma estreia para quem se apresentou praticamente no mesmo dia, aí, 24 horas antes. Mas boa sorte ao Michael Swell, que seja um elemento agregador nessa equipe. Temos ainda 3 anos e 7 meses de uma nova gestão, de uma nova velha gestão, que se comprometeu com um novo estatuto que primava pelo direcionamento da profissionalização. Em todas as áreas você ter diretores reconhecidamente gabaritados no mercado para virem trabalhar no São Paulo diuturnamente.
ter expediente, chegar de manhã, ir embora Pena à que noite. não tem cartão, né, velho? Nesse caso, esses caras deviam colocar um cartãozinho. Né? A mesma coisa válida para o conselho de administração, onde você tem os nomeados, mas você tem os conselheiros independentes passíveis de remuneração também. A mesma coisa do presidente, que agora tem salário também. E a gente viu muito pouco disso ainda, galera. O São Paulo está com os seus quadros de diretoria loteados politicamente. Posso te dar só um dado? Depois você segue, desculpa te interromper. Diga. O Conselho Administrativo se reúne por 2 horas, uma vez por mês. Pois é. É legal isso, não? É muito pouco. É muito pouco para um órgão que se diz apto a estar fiscalizando todos os atos da diretoria. É um órgão que tem a capacidade administrativa de ter acesso, por exemplo, a todos os contratos, só não tem a capacidade executiva de contratação e de veto de contratações. Isso é uma premissa da diretoria, é uma premissa da presidência, da diretoria de futebol, enfim. Só que nós não temos mais aquela figura dos vice-presidentes, mas temos diretores agora com vários diretores adjuntos. Você só muda o nome, a dança das cadeiras continua, e o São Paulo, enquanto não tiver em seus quadros departamento de futebol extremamente boleiro, reconhecidamente boleiro, em que o jogador olha e fala, esse cara manja pra caramba. É mais do que o São Paulinismo, é mais do que a São Paulinidade, é mais do que o recurso financeiro de quem detém o cargo. É você conhecer do riscado para ser respeitado por todo o ambiente do futebol, porque no ambiente do futebol, se você não for esperto, você é engolido. Hoje jogador engole todo mundo, jogador engole técnico, seja ele qual for. Jogador põe o dedo na cara de dirigente, seja ele qual for. Porque a Lei Pelé, que era para ser uma correção numa política que nós temos tão distorcida de valores, a liberdade se tornou libertinagem. Uhum. E hoje jogador e empresário mandam em todo o universo do futebol. Não é isso, Ale? Vocês estavam falando aí da profissionalização. E aí eu me pergunto, o que mudou? O que mudou das gestões passadas e agora a tão prometida profissionalização? Gol do São Paulo. Maravilha. Thomas. Entrou para fazer, é isso aí. Aqui Aos 18 minutos do segundo tempo, gol do São Paulo. Que seja sofrido, mas que seja São Paulo. Importante são os 3 pontos. Isso. Porque se perde, o Rogério é o culpado. Isso. E se ganha, o Leco aparece. Então, Então, tá sumidinho, tá sumidinho, ele, né? tá sumidinho. O que aconteceu, Sumidinho. cara? Vocês prenderam ele? Né? eu vou fazer um BO de desaparecimento. Né? Sumido, para quem não sabe, o presidente do São Paulo tem uma conta no Twitter. Foi criado no período eleitoral. Apareceu bastante no período eleitoral e agora está um pouco mais escasso. Então, Vamos lá, voltando à profissionalização. O que mudou? O que vocês viram? O que vocês sentiram de mudança na atual gestão do presidente Leco em relação às anteriores? Vocês sentiram essa profissionalização prometida durante a campanha e tão difundida na sua campanha? Olha, eu vou te dizer em poucas pinceladas, cara. O cara é tão bom que de entrevistado virou mas entrevistador eu aqui. acho né? legal porque é o tipo de papo monstro. de bar mesmo. É E nosso parça. E por favor, é até legal porque o cara entra no contexto e começa a conversar mesmo, a entrar mais no papo. É isso que é fundamental para todo mundo que vem aqui. É engraçado. A gente espera de uma crítica mais contundente, inclusive dos órgãos de imprensa ditos tricolores, que se fizesse mais esse tipo de indagação, como o Ale está fazendo aqui, mas infelizmente eu fui obrigado a me render a um programa completamente adverso para ver esse tipo de indagação sendo feita no ar, que foi um antológico Gazeta Esportiva lá, como é que é a mesa redonda da Gazeta, um mês atrás, uns 15, 20 dias atrás, com relação a tudo isso que você está falando. E a definição foi perfeita, inclusive de um desafeto do São Paulo, que fez campanha para pararem a torcida lá na estrada, que é o Flávio Prado, infelizmente pseudo-torcedor da Ponte, né? Mas ele falou com muita propriedade, Ale. Ele chegou e falou assim, olha, quem não fazia porcaria nenhuma, mas não ganhava nada no São Paulo, hoje está fazendo
ganhando, né? Tá ganhando para continuar não fazendo absolutamente nada. Ou seja, foi uma dança de cadeira, só mudou-se o estatuto, só se mudou a forma de tratar isso perante ao público. Porém, as pessoas que eram ditas que tinham que ser diferenciadas para trabalhar como profissionais numa full-time em gestão, futebol. Full-time, infelizmente são os mesmos, só que agora recebendo. Então, estou te falando que tem pessoas aí do social, segundo já me falaram, porque infelizmente eu não sou sócio de São Paulo, mas roda essa informação de bastidor, que tem diretor aí chegando às 19 horas no São Paulo Futebol Clube. O cara recebe do São Paulo hoje em dia. Antigamente era um papo de abnegado, o cara que cuidava dos seus afazeres, depois ia cuidar do São Paulo, que sempre foi um erro, né? Um clube tão grande, tão enorme, com um potencial de faturamento tão grande, se melhor gerido, faturaria muito mais. E esse povo, hoje, antigamente eram abnegados, que faziam isso pós o trabalho, pós o horário comercial. Hoje em dia tem o horário comercial já firmado com o São Paulo, e infelizmente não comparecem. É essa a informação que a gente tem recebido. Então, se por acaso alguém quiser contestar esse tipo de informação que nós estamos dando aqui, que venha, que nos procure, que a gente vai dar o maior espaço aqui, abertura, para que isso daí seja... Até uma errata, se for o caso, se todo mundo estiver ali de manhã à noite... Porque não é porque a gente está fazendo essa cobrança que a gente quer o mal de São Paulo, viu, galerinha? Só para avisar, porque aqui, infelizmente, as pessoas estão muito tão acostumadas com o mundo cor-de-rosa, de ficar lendo Alice no País das Maravilhas, que acham que a gente tem que ser igual aos chapas brancas que são regiamente pagos pelo São Paulo, com carteirinhas, com viagem para lá e para cá de graça, com cafezinho do CCT, ingressinho de graça, comidinha de graça. Esses aí eu entro no São Paulo. Eu vou no CCT, olha só, eu estou no CCT, eu sou imprensa, eu sou the best. Só que, não falam, vêm essas coisas e não falam para vocês. Volto a falar. Se a gente quisesse mais audiência, bastava a gente só reproduzir o que esses caras fazem, porque isso aqui é um canhão também, e muita gente às vezes vira o nariz, torce o nariz pra gente, sabe, Ale? Exatamente porque a gente fala a verdade aqui, ou a gente faz as pessoas pensarem. Tem muita gente que não gosta de pensar e fica aí batendo palminha como uma foca, né? Para qualquer coisa que os caras jogam e os caras mordem como uma isca. Perfeito, São Paulo das 1001 noites. Infelizmente, essa não é a realidade. É isso aí. A gente, no primeiro bloco, falou da base aqui. Eu queria mandar um abraço pro grande Vender Peixoto. Escreve demais. Faz parte hoje do nosso grupo da Resistência também. E ele está fazendo um comentário positivo da base, mais um garoto do Militão. Ele dizendo que no jogo o Militão deu outra cara pro meio, na questão da transição. Então, registro feito aí, a gente tá aqui só de ouvido no jogo do São Paulo, enquanto a gente debate o tricolor para vocês. Ale, eu vou responder a tua pergunta com uma área fim. No futebol moderno, a gente está, por exemplo, assistindo agora a final do... Eu vou migrar um pouco. Lembra quando o Muricy dizia, mas o futebol não é basquete? Então... Cleveland tá jogando com o Golden State lá. O entretenimento que é o basquete americano, além do espetáculo, ou futebol americano, ou o futebol da UEFA, uma UEFA Champions League, enfim. Por que eu tô dizendo isso? Porque na profissionalização prevista do São Paulo, a maior fonte de receita de um clube que detém quase 2 dezenas de milhões de torcedores, que detém o maior mercado consumidor do país, que detém 3 estrelas mundiais, 3 Libertadores, 6 brasileiros sem canetada de ninguém, é o marketing. O marketing precisa ser carro-chefe de um clube do gigantismo do São Paulo. E nós recebemos aqui, recentemente, aliás, uma grande entrevista do Mansur, Mansur diretoria, Mansur situação, e o Mansur que era vice-presidente de marketing do São Paulo. O Mansur que é um reconhecido advogado. Estava na pasta com ele o Vinícius, que está no futebol agora.
na dita profissionalização, veio para a pasta de comunicações e marketing, que aliás é um erro do São Paulo, apesar de serem ciências complementares, dissemos isso para o Mansur, né, Paulinho? Viu ali? Dissemos isso para o Mansur. E repito, o São Paulo precisa refazer o seu organograma funcional na questão de marketing e comunicação. As pastas precisam andar em paralelo, mas separadas. Um profissional gabaritado de comunicação não é um profissional gabaritado de marketing. São ciências que se complementam, são atividades que se complementam, mas não são a mesma coisa. O marketing, que faz a grande ciranda da receita girar, precisa ter um cara top na área. O São Paulo nomeou para a diretoria de marketing um grande profissional de comunicação. Profissional atrelado ao governo, profissional que também é advogado de formação e acabou migrando para o jornalismo e do jornalismo para a comunicação, mas não é top de marketing. O São Paulo, que no futebol se cercou de diretorias adjuntas pelas questões políticas do clube. Grupos com mais votos, poder interno no social, isso tudo precisa ser mudado. Mal começou e já tem que ser mudado. Perfeito. Porque só assim a gente vai ter realmente, ali, o que você questionou, mudança. Nós estamos há 9 anos em fila de grandes conquistas. Sul-Americana 2012, ok, um campeonato intermediário, mas 9 anos de bater no peito para falar de um grande campeonato. A torcida desceu quase... perdemos quase 3 pontos de percentuais só de que isso perda acontece com as novas gerações, é óbvio. E isso, veja bem, 3, 4, 5 anos de fila não faz uma torcida perder força, porque a criança que vê o time naquela época passa a ser o adolescente, o frequentador de estádio. Você demora para perder percentual de torcedores, para ver o tamanho do estrago que está acontecendo no São Paulo. Porque já é uma geração perdida. 9 anos já. Já é uma geração. E aí, em números de 9, você percebe a dimensão quando a gente fala que se apresentam 34 campeonatos. Em 33 vezes, o São Paulo sequer foi finalista. Você imagina esse moleque chegando na escola segunda-feira, o time dele tomando pau do Corinthians, tomando pau do Palmeiras, virando alvo de chacota. Basta dizer, Paulo, são 20 títulos. 20 títulos dos rivais para um do São Paulo, desde o Triexa. Então, Ale, a resposta é essa, não houve a mudança ainda, e a gente está aqui para dizer o que sempre afirmamos no Opinião Tricolor. Vamos aplaudir o que é certo e nunca deixar de ser a cobrança do que está errado, do que está perpetuado, do que se tornou um continuismo, do que se estabelece como se o São Paulo tivesse donos. E o único e verdadeiro dono do São Paulo chama-se Nação Tricolor, torcida do São Paulo Futebol Clube. É esse o nosso pensamento, Ale, e ainda bem que existem dentro da nossa torcida uma massa crítica muito grande que viveu o São Paulo de verdade e que está presente, por exemplo, aqui hoje, um cara como você, para dizer para o São Paulino que ainda estamos longe do verdadeiro São Paulo. Eu entendo o seguinte, que o que não pode ser confundido é a questão torcedor. Torcer para o São Paulo, nós vamos torcer sempre. Seja ele com 11 perna de pau jogando, seja ele com quem for. Com Leco, com Natel, com exatamente, Pimenta. seja com quem for. Mas isso não quer dizer que temos que apoiar e aplaudir. Eu jamais vou aplaudir uma venda da Vineres por 15 milhões de reais. Eu não aplaudo, não aceito, não acho correto. Eu prefiro apostar e perder a comemorar uma venda por dinheiro. O dinheiro não traz título, não traz torcida e não traz a profissionalização que eles tanto empregam, né? Então eu penso que o que não pode é a gente aceitar passivamente e ficar na questão de torcer. Eu me irrito muito com esse chamado da diretoria. Venha para o estádio. Ele não precisa dizer para mim como eu tenho que torcer para o São Paulo. Eu torço para o São Paulo sempre, indo ao estádio ou não. Se possível, sempre ao estádio. Mas
nós temos que sempre torcer, mas nunca deixar de criticar as ações da diretoria. Eles não podem entender que pelo fato de vender um jogador, nós estamos felizes. Pelo contrário, nós queremos um time forte. Mas não é vendendo Davi Neres ou Luiz Araújo, Lianco, agora o Militão tá jogando bem, eu já começo a me preocupar. Vai aparecer uma proposta qualquer e vai embora. Bem na janela. Eu vou te contar uma. Tirou uma bola em cima da linha depois de 2 defesas do Renan Ribeiro. Os caras estão pressionando em cima da linha. Ele deu uma de Ronaldo Luiz agora há pouco. Ainda não fechou a janela. É mais 2 joguinhos dele bom, ele vai embora. Quantos jogos o Luiz Araújo fez? 51 jogos, 9 gols? Quando que antigamente isso... É verdade. Um jogador desse nível iria embora em tão pouco tempo, né? Eu penso que a diretoria atual tem que mudar a sua conduta em relação à base. Não pode permanecer do jeito que está. Porque vender base para trazer jogador promissor de Linense, Juventude, enfim, desses times menores, não vai fazer do São Paulo campeão. Até com base no que você disse agora, apesar do gol do Tomás, né? Mas esse padrão de reforços, Douglas, Edmar, assim como foi com o Jean Carlos, Robson, Jetterson, que quase veio, Chiesa, Ítalo. O Ítalo não ainda dessa atual gestão, mas Douglas. Para cada prato, você ter 5 ou 6 caras desses sempre... acaba... E lembrando que o Wesley ainda está lá, né? A faxina que nunca é completa, com salários elevados, com jogadores que não são os maiores exemplos de um grupo agregado, de uma unidade coesa, de caras com sangue nos olhos. E o grande exemplo que eu acho que eu tomo por base é assim, a gente cansou de ouvir nos últimos anos porque o Santos revela jogador pra caramba. O Santos isso, o Santos aquilo. A gente tem, se a gente parar para pensar, o Ederson, goleiro agora, vendido por 145 milhões. Ederson, goleiro. Eu vou dar o exemplo do Auro e do Foguete. Eu vou dar exemplo do Rodrigo Caio, do Militão, do Lianco. Eu vou dar exemplo do Inácio e do Júnior Tavares na esquerda, apesar do Júnior Tavares ter uma formação de base também, oriunda do Sul, mas finalizada no São Paulo. Eu vou dar exemplo de Banguelê, que você citou, do Casemiro, pelo amor de Deus, finalista de Champions. E aí a gente começa da linha do meio para frente, apesar de tudo que aconteceu, mas você tem o Oscar, você tem o Piazon, você tem o Bosquilha, você tem o Lucas, você tem o David Neres, você tem o Luiz Araújo. Onde que o Santos tem mais? Só que o grande problema é que a gente forma e não tem a política de transição. A nossa gestão da base para o profissional, ela é bizonha, ela inexiste, ela existe em casos esporádicos, não como filosofia, como encaixes. Precisamos de um garoto, puxa esse. Não é aquela coisa planejada. Assim como o elenco do São Paulo, nesse ano, não está planejado, está encaixado. Caramba, vendeu, traz outro cara. Por que eu estou assim, dizendo isso? Vamos de novo ao exemplo do Santos. O Santos, quando começou com esse trabalho de base, que, a bem da verdade, foi uma evolução dos meninos da Vila lá atrás, na década de 70, mas aí eles ficaram um período de 16 anos aí sem títulos e tal, e aí fizeram o CT lá do Santos, o CT Repelé, e veio aquela geração de Elano, Robinho e Diego. Justamente eliminou o São Paulo, que havia sido o primeiro nos pontos corridos e foi campeão brasileiro. A famosa final da pedalada do Robinho no lateral, no Rogério. A duração média desses jogadores do Santos foi de 3 anos da base para serem vendidos. 3 anos. Veio a geração Ganso, Neymar, enfim, não preciso nem dizer o que fizeram pelo Santos. Também 3 a 4 anos para saírem do clube. Agora o Santos está com a geração de Zeca, de Thiago Maia. E aí o que acontece? Eles não precisam vender os melhores do time
da base para trazer alguém que seja ou para trazer ou para manter. Por exemplo, eles não precisam vender uma joia da base para manter um Lucas Lima lá ao longo desses anos. Ou um Ricardo Oliveira. Entende? A filosofia é colocada no sentido de vamos revelar, vamos espremer o sumo, que ele possa ainda sair em alto nível, com toda uma carreira pela frente, mas retribuir o que nos deu. O único exemplo que a gente teve disso foi em relação ao Lucas. O Lucas saiu campeão. Poderia ter ficado mais, mas saiu campeão. O Neymar só saiu depois de ganhar a Libertadores. Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, que teve aí um trabalho que foi um relâmpago e continua sendo um relâmpago lá no City. Mas cara que tem talento é isso. O Neres, 3, 4 meses de uma cultura difícil, um idioma difícil, que é a Holanda, já participou de um time que disputou final de Liga Europeia, a final da Liga Europa. Entrou durante o jogo. Eu acho engraçado isso, Porte, porque a grama dos outros sempre é mais verdinha. Sem né? dúvida. Eu fico com um saco na lua. E aí, quando a gente fala que gostaria de reviver os menudos do Morumbi, porque nós também tivemos os nossos meninos da vila, né? Nós tivemos menudo, cara. E como é que nasceu os menudos? Como é que nasceu os meninos da vila? Advento de falta de grana, cara. Quando você não tem dinheiro, você tem que ter criatividade. Afinal de contas, o jogador de futebol, a atividade de fins dele é jogar bola, meu. Então, aí você vê a nossa imprensa, vai queimar o jogador, não pode colocar o cara porque vai queimar o jogador. Porra, imprensa, leia-se mídia São Paulina. Tem Mídia um cara que São fala Paulina. desse jeito aí, é estranho. Não, vai queimar, Cara, vai meio queimar. bizarro. E aí um verdade. puta chapa branca, só escreve presepada, e muita gente segue, muita gente ouve. Não pode colocar o jogador porque vai queimar. Porra, se o cara não serve pra jogar bola, meu, ele vai fazer qualquer outra coisa. Mas se ele tá numa base e ele é campeão, a base é campeã de 2 campeonatos da Copa do Brasil, né? Campeão da Libertadores, cara. Como é que a gente Copa não Rio tem? Grande do Sul. Como não tem um time que sobe esse time jogando ano passado, em 2015, 2016, dava mais prazer de ver jogar do que o São Paulo de verdade, cara. Com certeza. Tinha um padrão de jogo, não fico tinha me- quebração de bola, a bola saía de pé em pé, pá, já sabia, fechava na frente, Eu gol. faço um paralelo do seguinte. Eu fico me perguntando, se o Rogério Ceni fosse goleiro hoje, saindo da base, será que a gente teria um goleiro artilheiro? Não. Teríamos um goleiro que deu tudo que ele fez, 25 Não. anos, mais jogos, Não. maior número de jogos no Morumbi, artilheiro da Libertadores, enfim, todas as marcas dele, nós teríamos tido isso? Não. Será que o Leco teria segurado ele no time? Ou teria contratado um goleiro de outro time e vendido ele para a Europa, para Portugal, como aconteceu com o É Emerson? verdade. Né? Nós temos o maior ídolo da nossa história, que assim a maioria reputa, eu reputo ele o maior ídolo, vindo da base. Sem dúvida. É verdade. E quando nós hoje vamos poder ter outro ídolo vindo da base, com essa política? O maior artilheiro da história do São Paulo, apesar de não São Paulino, base do São Paulo. Serginho Chulapa. Muricy Ramalho, ídolo, monstro, base do São Paulo. Zé Sérgio, monstro, base do São Paulo. Roberto Dias. Dias, pelo amor de Deus. Então, assim, exemplos não faltam de como a gente merece cultivar. Kaká, Júlio Batista. Kaká, meu Deus do céu, o único São Paulino eleito melhor do mundo aí. Então, assim, nós temos todos os elementos ali, Paulo, tá tudo aos nossos olhos. Falta a tal da gestão profissional. Com a gestão profissional, a gente não vai viver de acertos esporádicos ou de comemorar pequenos tabus. E até grandes tabus, 15 anos, sem perder em casa, por exemplo. Mas o São Paulo não é só dançar valsa e não jogar para ser campeão. A gente está plantando uma... O São Paulo é jogar para ser campeão. Nós estamos... eu espero que os que vieram, e me desculpem se calarem minha boca, eu faço votos que façam isso amanhã, afinal de contas a gente torce para São Paulo. Mas eu vejo assim, a gente tem um pomar maravilhoso em casa, vende as melhores frutas
pro distribuidor e vai comprar xepa no final da feira para comer, bicho. Xepa. Para deixar É dentro por aí, de casa. é por aí. Sabe? Nós estamos comprando xepa, meu. Tem jogador aí que... Não é o caso, vou deixar bem claro. Esse Morato joga bola. Esse moleque entrou, jogou uma partida, se machucou na sequência, por problemas até que não deveria ter se machucado, porque foi jogar, né? Logo num jogo treino lá. Um cara que chegou e já puseram para jogar, assim como aconteceu com o Maxwell. Tudo isso acontece por necessidade extrema, por falta de jogador para pôr lá, entendeu? Não se tem mais aquele trabalho de aclimatação, de deixar o cara sentir como é que tá a fisiologia do cara, como é que tá a parte física dele. Não tem problema, põe para jogar. Chegou, se você jogar a camisa lá, amanhã a gente é capaz de chegar no vestiário, os caras botarem para jogar. Como o Maxwell foi até um risco, por exemplo. Pois é, acabou de chegar e foi jogar. E ele tá fora de forma. É um jogador Marcinho, né? e saiu, foi substituído até falando por problema físico, sabe? É substituição técnica por causa do físico. Ele não aguenta jogar. Como também não aguenta vários que estão lá desde o ano passado, que também continuam não aguentando. Então, essa filosofia de jogo, de pensamento da diretoria de São Paulo é que estoura nas costas do Rogério e estoura no mau humor dos ditos cornetas como nós, que a gente enxerga essa coisa. Porra, o cara joga bola. Quando que nós vamos ter um jogador que faz aquele arranque que fez no meio do Palmeiras, aquele último gol lá, do Luiz Araújo? Pois é. E o jogo, aquele jogo que ele rodou em cima de 5 jogadores e saiu, fez o gol sozinho. Quem que hoje no São Paulo consegue fazer aquilo? Você vê jogador gordo, mal treinado no sentido fisicamente, não no sentido técnico da história. Entendeu? Então isso que dá raiva, galera. Sabe, a gente... chegou jogador novo, vamos preencher o álbum de figurinha. O álbum tá repleto lá dentro. Dá o mesmo jogo, sentido de jogo, como teve o Tavares, Júnior Tavares não se firmou na lateral. Paulo, então, mas aí, sabe o que eu acho que falta? Falta uma coesão e uma honestidade de chegar, reunir diretoria, o Rogério, e falar: São Paulino, a gente vai com a molecada. Como o Rogério fez. Uhum. Só que ele precisava ter o subsídio e a garantia que ele poderia contar com essa molecada. Vamos com a molecada, por favor nos apoiem. A molecada não é imediatismo. A gente vai tentar reconstruir a nossa história de geração vencedora aqui dentro, como já fizemos em várias décadas. Com esses garotos, a gente precisa que você nos apoie o sangue da nossa casa. E eles ficam falando, mas eles que quiseram sair. Mentira. O David Neres já deu entrevista que queria ficar mais. O Luiz Araújo no mesmo sentido. Então, parem de passar pano quando vilipendiam o patrimônio do São Paulo e as perspectivas de joias do São Paulo. Vamos trabalhar com seriedade. E só um recado que eu deixei ontem aqui nos nossos grupos, e digo agora publicamente: a Opinião Tricolor está fora da campanha Unidos pelo São Paulo, se a campanha Unidos pelo São Paulo não tivesse senso crítico. Se ficar com essa história de que não pode cobrar nada, não contem conosco. A nossa maior forma de amor é também cobrar, porque só quem ama, cuida. Quem passa a mão na cabeça de tudo que está errado, não vai criar cidadão nenhum para a sociedade. É verdade. Ale, do caramba. Obrigado pelo convite. Vamos fazer o segundo, terceiro, quarto tempo. Você também tem engrandecido muito a nossa causa. Causa que é do César Filho, mandar um abraço, né, Paulinho? Causa que é do Andreas Kisser, que é do Henrique Castelli, que é do nosso Vitor, o nosso Minhãozinho, que é do Alexandre Camargo, que é do Armando Calil, que é do Rui Barbosa, que é do Wolten. Caramba, é muita gente. Que é do Hernani. Calef. Que é do Calef, pelo amor de Deus, gigante Calef. E de tantos outros São Paulinos que nos procuram para saber o que é o Resistência Tricolor. E o Resistência Tricolor nada mais é do que a nostalgia do São Paulo gigante. O Resistência Tricolor é aquele que sabe muita coisa que acontece de bastidor e para não tumultuar só posta certas blindagem. Coisas que faz a torcida abrir os olhos sem desestruturar o time, porque a gente não vive de vender clique, nós não vem de
de vender celeuma. Nós não somos notícias populares. A gente pensa antes de falar exatamente e tenta passar para vocês não morderem qualquer isca que jogam na sua boca e bater palminha que nem foca mestrado. Cuidado. É isso aí. Mandar mais abraços. Que é do Alexandre Gomide, que é do Dorival Decussou, que é do Edgar, que é do Edgar Neiva, pelo amor de Deus, o grande Edgar, que é do Erovan. Ei, simpatia que é o Erovan, pelo amor de Deus. Que é do Flávio Carvalho, que é do Inácio, que tá no Morumbi com a filhota hoje. Que é do Júnior. Ô, Júnior, você vê o Asa Delta tricolor voando, é ele. Saiu gol aí, pelo amor de Deus. Diz que é do São Paulo. Que é do Leandro Alvarenga, que é do Luiz Cunha, o brilhante, gigante Luiz Cunha. Que é do Dr. Alpse Blum. Que é do Dr. Pimenta. Que é do Previtali, abraço pro Previtali. Que é do Vender, que nós já comentamos aqui. E que é de toda a coletividade São Paulina que pensa no bem do São Paulo sempre. Ale, manda um abraço para quem você quer mandar. De novo, obrigado, gigante, Lucas aqui no programa. Prato 2-0. Amém. Nos acréscimos. Dali Prato, graças a Deus. Obrigado aí pelo convite. Tamo junto sempre aí. Mandar um abraço aí para toda a nação tricolor e dizer que o Resistência vai persistir. E não adianta querer passar a mão na cabeça. Nós vamos bater de frente. Que legal. Ale, muito obrigado pela sua presença, irmão. Ao César, que eu espero que seja tudo bem lá com o pai dele, que estiveram aqui. E galera, semana que vem é feriado, né? Voltamos dia 22. Nós vamos voltar dia 22, porque nós também somos filhos de Deus. E semana que vem a AltV vai estar descansando. E olha lá o nosso grande Serjão e o Pedro comemorando lá dentro. E domingo vamos quebrar o... E se Deus quiser, domingo, que a gente seja iluminado para quebrar essa escrita de uma vez por todas lá na casa dos caras, lá na... E tem que imitar a galinha em todo gol que fizer. Michael tem que lançar um negócio que seja eterno. E é isso. Forte, meu brother. Obrigado mais uma vez. Agradecer esse cara aqui. Lógico. Também, Paulo, como agradecer o seu pai e todos aqueles que dignificaram a Polícia de São Paulo pelo bem da nossa coletividade. Amém. Pro César. E é isso. Vamos que vamos. Saudações tricolores. Daqui 2 semanas nós estamos de volta, galera. Passa rápido. Valeu. É nóis.